Na aula de hoje, dando continuidade à temática do texto, que o texto da aula passada é o mesmo dessa, e aí vocês vão fazer a curadoria fazendo a leitura dele, né? Então agora eu peguei as últimas 3 páginas, e aí eu vou discutir por tópicos. Por exemplo, o primeiro tópico que eu quero destacar: os organismos surgiram em uma só área, um centro de origem. Então havia essa crença. Essa teoria, ela está baseada em crenças religiosas, e aí eu destaco algumas teorias da biogeografia, que são teorias bíblicas. Por exemplo, o Jardim do Éden, que eu falei para vocês na aula presencial, né? A partir do Jardim do Éden, os indivíduos seriam dispersos na Terra. Também outros 2 eventos: a Arca de Noé, né? Que o Noé coloca dois casais de animais dentro da arca, e depois, quando o dilúvio acaba, esses animais são dispersados na terra. Então acredita-se num centro de origem. O outro evento é a Torre de Babel, né, em que houve a construção da torre, né, e Deus vai dispersar a população, porque eles estavam falando uma única língua. Depois disso, ocorreu a dispersão deles a partir do momento que eles começaram a falar em línguas diferentes. Então, o que a gente vai observar? Que áreas distintas da Terra, com a mesma ecologia, né, elas vão possuir a mesma flora. Então, é um levantamento que a biogeografia traz para a gente, né? O Buffon, né, ele vai falar que as espécies se modificaram por degeneração, né, por causas históricas, e também especiação ou dispersão e colonização. Então é muito importante a gente enfatizar isso, que durante o processo histórico, né, nós tivemos algumas espécies que modificaram por degeneração. Então isso quem vai abordar é um dos biogeógrafos, chamado Buffon. Outra contribuição, Augustin, em 1820, que ele vai fazer um trabalho em que ele vai discutir a distribuição dos vegetais e a sua relação com o meio ambiente. Então ele vai traçar a questão das estações, a questão da habitação e como isso vai implicar na distribuição dos vegetais. Então, ou seja, ele vai tentar relacionar o meio e a distribuição vegetacional. Eu quero chamar a atenção de que havia um predomínio das ideias estáticas, né, do fixismo, e que essa ideia estática e o fixismo vai perdurar até a metade do século XX. Depois, o que nós vamos observar? Né? O predomínio de uma outra teoria, a teoria evolucionista. E o que vai trazer? Qual que vai ser a contribuição? Qual que é o evento que vai contribuir para essa mudança de concepção? O avanço da ciência, principalmente da geologia, em que vai se descobrir a deriva continental, que seria o processo de fragmentação da Pangeia, dando origem a 2 blocos, a Laurásia e a Gondwana. E aí o que nós vamos observar? Que nós vamos ter espécies semelhantes, e fósseis também evidenciando essa semelhança, após esse processo de fragmentação. Então, é muito importante a gente poder entender. Então, com essa mudança, dessa concepção de das ideias estáticas e do fixismo, nós vamos ter o aparecimento da teoria da vicariância, né? Que seria a fase da transição do paradigma dispersalista. A vicariância, nós discutimos na aula passada, que nós vamos ver uma população ancestral, essa população surge uma barreira, essa população se divide em 2. Então, a teoria da vicariância, ela traz essa contribuição. E o que nós vamos ver? Que isso tudo vai surgir dentro de uma perspectiva evolutiva, criando hierarquia entre os organismos, nas quais a biologia trabalha, da mais simples até a mais complexas. E aí nós vamos ver que também a biogeografia, ela vai contribuir no sentido de método da reconstrução da história da Terra. Inclusive, o nome do texto é
história da Terra, né? Ele vai retratar como que se deu essa evolução. E aí, uma pergunta que incomoda muito, né? Por que os organismos estão onde eles estão hoje? E aí nós temos duas respostas, né? O trecho nos traz duas respostas. A primeira, estão onde já estavam. Uma dessas vertentes vai acreditar que os organismos estão onde eles já estavam. A segunda vertente, que as espécies ocorriam em outro lugar e aumentaram a área de abrangência. Então, eles estavam em outro lugar e conseguiram ampliar o espaço territorial. Então é muito importante a gente ter ideia dessas explicações, que são explicações viáveis hoje, né? E a biogeografia contribui nesse sentido para trazer essa discussão. Então, a biogeografia prática, ela tem hoje um propósito, que é o propósito de trabalhar com a conservação, né? Frente ao panorama da escassez e a necessidade de preservação ambiental. Então, ou seja, ela vai tratar de um tema altamente atual, né? Um tema que realmente contribui no sentido de discutir o presente, o passado e o futuro da Terra.